só que acho que esse aqui é muito grande, né? Estamos aqui hoje no sítio do pai e da mãe. E esse aqui é um pé de guaco, que é uma trepadeira, né? E ele vai crescendo em árvore, em cerca, onde você colocar ele crescer. Ó, ele vai, no caso, essa árvore aqui é uma árvore que já morreu e ele... Não, ela não é morta. Ela só tá sem... Só tá na dormência. Na dormência, é um pé de caqui, né? É. Tá na dormência do inverno, então. E ele, todo verde que tem aqui é do pé de guaco. Ele sobe na planta. Então a gente tá aqui pegando um galho pra gente, pra fazer muda, pra gente ter lá em casa, na nossa horta também. E a mãe já colheu umas folhas ali que ela vai mostrar como é que faz um chá bem especial, né, mãe? É. Esse chá é pra quê? Tosse. Tosse, gripe. Isso aí. Então quem tiver com tosse, gripe, vão aprender a fazer um chá diferente, um chá que é feito com brasa. Vamos lá pra cozinha, pro fogão a lenha da vovó Marli, que agora que tem a Lívia, ela é vovó também, né, mãe? Sim, olha aí. Só tirar um galinho assim. E aí, vamos lá garantir nosso chá. Venha lá, venham com a gente. Bom, pessoal, aqui o que foi feito para começar a preparar nosso chá, a mãe colocou na panelinha as folhas já lavadas e um pouco picadas e jogou água quente em cima. Vai deixar isso daqui descansar um tempo. Enquanto isso, ela tá coletando aqui do fogão a lenha as brasas, ó. Essa brasa foi feita a partir de lenha que foi queimada, né? Lenha aí do sítio mesmo. É lenha, essa aqui é brasa de angico, que o angico em si, ele já é um remédio para bronquite, coisa da casca do angico, coisa, e também para certas coisas, até o carvão, né? A madeira, fazer parte de madeira, cozinhar chá, também serve para alguns problemas. Certo. Então, é bom a brasa de angico, então que a gente sabe que é uma madeira boa. Isso. Isso a gente tá falando porque vocês não podem usar brasa de qualquer madeira que vocês não sabem o que é, né? Porque pode ser até tóxico. Então, precisa ser... E além do angico, você sabe se tem mais alguma madeira específica assim que seja boa, mãe? Eu não sei, só que o que não deve ser bom deve ser de ipê. E essas coisas assim. IP não é bom. IP, peroba, não sei se é. Mas o angico, pelo menos, é uma lenha que a gente sabe que é uma lenha boa. Então, usem brasa de angico, que é a que a gente sabe que é boa. Agora eu vou colocar esse copo de açúcar em cima da brasa. E vou dar umas sacudidas, assim, umas balançadas para pegar bastante açúcar e para ele queimar. Ele vai grudar na brasa, mas depois com botar o chá em cima ele vai soltar. E o cheiro, queria que vocês pudessem sentir o cheiro que já tá vindo aqui, o cheiro do açúcar queimado. Uma delícia. Isso pra mim também tem cheiro de infância, porque muitas vezes quando era criança a gente tomou desse chá. Agora eu vou colocar esse chá aqui. Com folha e tudo. Aí dá pra botar no fogo, dar mais uma fervidinha. Porque agora, no caso, a gente vai fervendo o gás, o resto, porque o fogão a lenha já apagou, né? Já acabaram as brasas. Então, vamos recapitular pro pessoal. Pra que é bom esse chá, né? É bom pra tosse? Pra que mais, mãe? Para soltar quando está atacado do peito, da bronquite, as coisas. Né? Catarro. Soltar o catarro. Quando tá aquela gripe assim ruim, que você está se sentindo mal, toma esse chazinho e depois que toma não pode pegar friagem, né? Se toma quente principalmente. Tem que... Poderia deixar esfriar para daí tomar, então. Eu acho que pode, não sei, mas acho que faz o mesmo efeito. Ele é expectorante. Expectorante. Isso. E então, tomar o ideal, né? Que você vai tomar ele quentinho, vai ter um efeito talvez até mais reconfortante por tomar um chazinho quente quando a gente tá se sentindo mal, ajuda, né?
Só que daí você não pode sair fora, pegar vento, pegar ar frio. Então, ou você fica só dentro de casa, ou toma à noite antes de dormir também, né? Que é bom. É bom. Vai ficar por quanto tempo agora no fogo? Mas só até que... Até começar a ferver? E daí deixa tampado um tempinho, 5 a 10 minutos é para sempre deixar tampado o chá. Uhum. No caso do guaco é bom ferver porque ele tem uma folha meio grossa, assim, meio durinha. Então, para extrair melhor as propriedades dele, né? Ou teria que macerar ele muito bem e esmagar com um pilãozinho, alguma coisa. E sempre é para tirar principalmente o talinho. Sim. Esse é para tirar sempre. Ah, é o talinho do meio da folha, né? Aquela nervura principal. Bom, pessoal, agora que já ferveu, nós vamos deixar tampado, então, por 5 a 10 minutos, para daí fazer o próximo passo. Agora nós vamos coar esse chá. Nós vamos usar aqui um coador de voal. Vocês podem utilizar também uma peneirinha bem fina, se vocês tiverem. É importante ser fininho para coar todas as partículas, né? Então, colocamos num vidrinho ali e vamos derramando dentro. Acho que encheu já. O vidro é grande, mas nem tanto. Aí, pessoal, chazinho de guaco feito na brasa. Prontinho, bom para tomar. É um chazinho muito gostoso, como a gente falou antes, né? Antigripal, expectorante, para liberação dos brônquios. E isso tudo que a gente está falando não é só um uso popular do chá, apesar de que até antes da gente ter acesso a essa informação era um chá que a mãe já usava e fazia para nós, né? Tá comprovado cientificamente, vou mostrar para vocês. Tá aqui no livro Guaco Micania glomerata Spreng, né? A indicação, entre outras coisas, né? Nesse caso, o uso dele como antigripal, broncodilatador e expectorante. As contraindicações, né? Dessa planta diz que doses altas podem provocar vômitos e diarreia. Essas informações estão nesse livro aqui, que é um livro de uso público. Tá? Ele foi editado, escrito por pesquisadoras da Universidade Federal do Paraná. E eu vou deixar na descrição para vocês o link desse e de mais um outro livro que é de divulgação pública, né? Então, qualquer pessoa pode baixar. E vai ajudar a mostrar o chá da vovó? Vamos mostrar o chá da vovó? Olha ali, ó, pessoal. O chazinho da vovó aqui. Para vocês, quem estiver precisando, quem tiver o guaco em casa, tiver acesso a uma brasa de angico, que é interessante também, para a nossa saúde. Tá aí para compartilhar com vocês esse jeito diferente de fazer um cuidado caseiro, né, para tratamento desses problemas respiratórios que são bem comuns no inverno aí, com as gripes e resfriados, né? Pode ser gripe, pode ser resfriado, qualquer desconforto dessa natureza que vocês tiverem. Esse chazinho vai ajudar bastante, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa aí o like para ajudar o nosso trabalho. Se inscreve no canal se não for inscrito. E quem tiver aí outras receitinhas para compartilhar com a gente também, coloca nos comentários que sempre vai enriquecendo nossa comunidade. Tá bom, pessoal? Nos vemos aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, Lívia! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau.